Olá, namastê! Hoje eu venho aqui com muita alegria responder mais uma pergunta. A pergunta é: Flávia, tenho urticária de contato, me dá aí alguma ajuda? Então vamos lá. Antes de eu orientar das minha visão aqui do Ayurveda, pelo Yoga, eu queria falar o seguinte: esse nome urticária de contato é o nome de uma doença a partir de um rótulo da biomedicina, tá? Então é uma doença da biomedicina que é baseada numa pele com coceira, com irritação, com lesões. Mas aqui eu sou terapeuta Ayurveda, professora de Yoga, e eu vou avaliar e olhar pelo olhar dessas ciências. Então, pelo Ayurveda, a gente vai analisar e olhar o sistema tridosha, que são os 3 doshas físicos, Vata, Pitta e Kapha, e pela também os desequilíbrios dos doshas mentais, Rajas e Tamas. Então, por esse olhar desses sistemas, quando estão em desequilíbrio, e vão trazer aí as doenças, como está o estágio da sua doença, como está o Agni, como está, Ama, enfim, fazer o diagnóstico pela língua, que é algo que eu estudo bastante. Então, são essas avaliações e percepções do Ayurveda, no caso, de uma doença, de um sintoma. E também a gente não vai olhar tanto a doença, esse nome, esse rótulo, a gente vai olhar a pessoa. Então, a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa, com todos esses sintomas, esse olhar do Ayurveda, esses desequilíbrios desses sistemas, e também como a pessoa age, reage, que lugar ela mora, como que tá o ambiente que ela vive, tanto externo quanto interno, entendeu? Então isso tudo é para explicar que eu não tenho condições de te dar tanto orientação a partir desse nome urticária de contato. Eu posso sim te ajudar se você falar: Flávia, eu tenho uma coceira na pele, eu tenho uma pele muito vermelha, que me irrita, eu vivo irritada, entendeu? A partir desses dados da emoção, de situações de sintomas, eu posso avaliar e olhar a partir do Ayurveda e do Yoga, mas não de um nome, um rótulo da biomedicina, entendeu? Mas para que você não fique aqui totalmente sem alguma orientação minha, eu queria te falar que o importante também é a gente se observar. Independente de qualquer rótulo, de qualquer doença, o nosso corpo dá informações, o nosso corpo fala. Então observe o seu corpo. Como eu disse de exemplo, vê se a pele está mesmo mais vermelha. Por exemplo, se ela estiver vermelha, experimente passar um olhinho de coco, por exemplo, que ele é refrescante da pele, pode diminuir esse sinal, que provavelmente pode ser de aumento de Pitta dosha. Então vê se com óleo vai melhorar. Então experimente. Agora, se a pele estiver muito seca, pode ser o excesso de Vata dosha, e aí talvez o óleo de gergelim possa trazer mais oleosidade, umectância. Então o importante é você trazer para mim os sintomas. Então, se é uma pele vermelha, vai diminuir essa irritabilidade, esse vermelhidão, e refrescar com óleo de coco, por exemplo, tá? Agora, se é uma pele mais seca, o óleo vegetal de gergelim vai trazer mais oleosidade. Então, a partir disso, eu posso te ajudar mais nesse sentido. E o mais importante é isso: observa a sua pele, observa as sensações nela, no seu corpo e também nas suas emoções. Perceba se aquele dia que você estava com a pele mais com essas lesões, que estava pior, se foi aquele dia que você brigou com alguém, que você estava mais irritada ou mais ansiosa, qualquer emoção que estava mais ali presente. Então respire mais, faça aí talvez alguns exercícios respiratórios, pranayamas, para poder equilibrar isso. A urticária, ela está muito ligada também a quadros alérgicos, e os quadros alérgicos pra gente, tanto a alergia quanto as questões da pele, estão ligadas à digestão. Então a gente tem que olhar para o Agni,
vê como está a sua digestão, perceba como você está digerindo não só os seus alimentos, mas também as suas emoções. Então a gente teria que ver, claro, todo aí o seu dia, entender aí como está a sua digestibilidade. Num tratamento a gente pergunta como que você se está empachando, se está tendo uma digestão mais rápida, come e logo já tem fome. Tudo isso são sintomas para a gente entender e aí sim prescrever um tratamento mais geral. Mas aqui, só para te ajudar a ficar mais tranquila, eu vou te orientar nesse sentido. Observe então a sua digestão, como ela está, tá bom? E outra coisa que nem tem a ver muito com o Ayurveda, mas com a nutrição moderna, que eu também estudo bastante, falam que os quadros alérgicos, se esse for o seu caso, tá muito ligado ao zinco, a quantidade de zinco no nosso sangue. Faça um exame de sangue, só para você ver aí a porcentagem de zinco, e aí você vê se realmente tem a ver e fala comigo, tá bom? Bate, eu já vi isso em alguns pacientes também, porque o zinco vai mostrar, por exemplo, também prisão de ventre, e aí vai bater com vata dosha, por exemplo. Então a gente vê esse sistema. Olha, o zinco também tá ligado aos quadros alérgicos. Vê se é o seu caso, porque a urticária, muitas vezes, a causa dela tem a ver com as alergias, às vezes alergia a alguns alimentos, e se esses alimentos estão te dando alergia é porque também você não tá digerindo bem esses alimentos, entendeu? Então são muitas coisas, mas principalmente se observe, tá bom, querida? Muito obrigada pela tua pergunta. Quem tiver alguma pergunta, faça aqui. Eu vou responder pelo Ayurveda, pelo Yoga e com todo o meu amor. Namastê!